viajante estudioso e explorador berbere. No mundo islâmico, ele é conhecido como o príncipe dos viajantes devido à sua famosa jornada realizada entre 1325 e 1353, que percorreu cerca de 120 mil quilômetros. Suas viagens atravessaram o norte da África, a Península Arábica, o Extremo Oriente, a Anatólia, a costa oriental africana e o Sahel. Durante a sua vida, viajou um percurso 3 vezes maior do que o famoso viajante veneziano Marco Polo. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos do viajante Shamesadin Abu Abdallah Mahomet Ibn Ibrahim Al-Luati At-Tanji, mais conhecido como Ibn Battuta. Tudo o que se sabe sobre a vida de Ibn Battuta vem da informação autobiográfica incluída no relato de suas viagens. Ibn Battuta nasceu em 24 de fevereiro de 1304 ou 1377 em uma família de estudiosos das leis do Islã em Tanger, Marrocos, durante a dinastia Merínida. Quando jovem, teria estudado na escola sunita maliquita da lei muçulmana, que era dominante no norte da África naquele tempo. Inclusive, o viajante atuou como cadi durante a sua estadia no sultanato de Delhi, na Índia, o qual procurava pessoas especializadas para compor o aparato administrativo muçulmano. Em 13 de junho de 1325, quando tinha 22 anos de idade, Ibn Battuta partiu de sua cidade natal em uma Hajj, peregrinação, a Meca, uma viagem que levaria 16 meses, mas ele não veria novamente o Marrocos por 24 anos. Sua viagem a Meca foi por terra, onde seguiu a costa norte-africana, cruzando os reinos de Tlemcen e Hafezda. Esta rota englobava o Egito, Meca e o Iraque. O seu percurso passou por Tlemcen, Búgia e depois Tunis, onde permaneceu por 2 meses. Ele normalmente optava por participar de uma caravana para reduzir o risco de ser atacado. Na cidade de Sfax, casou-se pela primeira vez de várias vezes em suas viagens. Mais tarde, correu o Iêmen, a África Oriental, as margens do rio Nilo, a Ásia Menor, a costa do Mar Negro, a Crimeia, a Rússia, o Afeganistão, a Índia, onde visitou Calicut, as ilhas de Sonda, Indonésia e a região do Cantão, na China. Nos últimos anos de vida, esteve em Granada, na Espanha, quando esta era ainda a capital do Reino Nacérida, dinastia muçulmana ibérica. Realizou depois a travessia do deserto do Saara pelo famoso e mítico Trilho das Caravanas de Tombuctu e adentrou no Império do Mali. Por fim, acabou por se fixar no seu país de origem, Marrocos, onde acabaria por falecer em 1377, na importante cidade de Fez. No início da primavera de 1326, após uma viagem de mais de 3.500 quilômetros, Ibn Battuta chegou ao porto de Alexandria, então parte do sultanato Mameluco do Cairo, controlado pela dinastia Bahiri. Ele passou várias semanas visitando lugares e depois foi para o interior até o Cairo, uma importante cidade, grande capital do sultanato Mameluco, onde permaneceu por cerca de 1 mês. Dentro do território mameluco, viajar era relativamente seguro e ele iniciou a primeira de suas muitas voltas. Existiam 3 vias comumente usadas para ir a Meca e Ibn Battuta escolheu a menos percorrida. Uma viagem até o Vale do Nilo e então para leste até o porto de Aidab, no Mar Vermelho. No entanto, ao se aproximar da cidade, ele foi forçado a retornar devido a uma rebelião local. Voltando ao Cairo, Ibn Battuta tomou um segundo caminho secundário para Damasco, então controlada pelos mamelucos, pois havia encontrado um homem santo durante sua primeira viagem que profetizara que ele só iria alcançar Meca após uma viagem pela Síria. Uma vantagem adicional do caminho secundário era que outros lugares santos ficavam ao longo da rota: Hebron, Jerusalém e Belém, e as autoridades mamelucas faziam grandes esforços para manter as rotas seguras para os peregrinos. Depois de passar um mês muçulmano do Ramadã em Damasco, juntou-se a uma caravana que percorria os 1.500 quilômetros de Damasco a Medina, local do sepultamento do profeta islâmico Maomé. Após 4 dias na cidade, viajou para Meca. Lá, completou os rituais habituais dos peregrinos muçulmanos e, tendo adquirido o estatuto de Haji,
Restava-lhe regressar à sua casa, mas decidiu continuar viajando. Seu próximo destino foi o Ilkhanato, situado nos atuais Iraque e Irã. Em 17 de novembro de 1326, após um mês em Meca, Ibn Batuta juntou-se a uma grande caravana de peregrinos retornando através da Península Arábica para o Iraque. A caravana foi inicialmente para o norte de Medina e em seguida viajando à noite em direção do nordeste através do Planalto do Negueb até Nahaf, uma jornada que durou cerca de 44 dias. Em Nahaf, visitou o mausoléu de Ali, o quarto califa ortodoxo e genro de Maomé, um lugar particularmente venerado pela comunidade xiita. Nesse ponto, em vez de continuar em direção a Bagdá com a caravana, Ibn Batuta iniciou um desvio de 6 meses que o levou para a Pérsia. De Najaf, viajou para Wasit e depois para o sul, seguindo o rio Tigre até Bassorá. Seu próximo destino era a cidade de Ispahan, da Cordilheira de Zagros, na Pérsia. Dali, seguiu para o sul até Shiraz, uma próspera cidade grande que havia sido poupada da destruição causada pela invasão mongol em muitas outras cidades do norte. Finalmente, voltou através das montanhas para chegar a Bagdá, em junho de 1327. Partes da cidade estavam em ruínas, seriamente danificadas pelo exército de Hulagu Khan. Em Bagdá, descobriu que Abu Said Badur, do Ilkhanato, estava deixando a cidade rumo ao norte com uma grande comitiva. Ibn Batuta viajou com a caravana real por um tempo e depois desviou-se para o norte, até Tabriz, na Rota da Seda. Esta tinha sido a primeira cidade importante da região a abrir suas portas aos mongóis e tornou-se um importante centro comercial depois que a maioria das suas rivais nas proximidades foram destruídas. Ao retornar novamente a Bagdá, provavelmente em julho, ele tomou uma excursão para o norte, seguindo o rio Tigre, visitando Mossul e depois Mardin, ambas na moderna Turquia. Ao retornar para Mossul, juntou-se à caravana alimentadora de peregrinos que rumava ao sul para Bagdá, onde encontrou a caravana principal que cruzava o deserto da Arábia em direção a Meca. Ibn Batuta ficou doente com diarreia nesta viagem, chegando de volta a Meca, fraco e esgotado para sua segunda Hajj. Em 1351, ele partia de Fez e retornaria ao Império Merínida apenas em 1354. Nessa viagem, ele adentrou no Império do Mali durante o governo de Mansa Solimão. No seu relato, Ibn Batuta teceu vários comentários acerca dos residentes desse império. Entre eles, a presença de mulheres e meninas nuas e sem utilizar véu em público e o hábito de jogar poeira e cinza sobre a cabeça como sinal de obediência. Tais características incomodavam o viajante. Além disso, o príncipe dos viajantes, no seu relato, elogiou a segurança do lugar e a grande atenção ao ensino do Alcorão. Ibn Batuta viajou cerca de 120 mil quilômetros durante a sua vida, um percurso 3 vezes maior do que o do famoso viajante veneziano Marco Polo. A saga de Ibn Batuta, o maior andarilho da história. Pouco conhecido fora do mundo islâmico, Batuta viajou por mar em caravana de camelos e a pé, aventurando-se por mais de 40 dos países que hoje conhecemos, muitas vezes se colocando em perigo extremo apenas para satisfazer seu desejo de viajar. Batuta começou sua jornada montado sozinho em um burro, mas logo se juntou a uma caravana de peregrinos que seguia seu caminho para o leste e o norte da África. A rota era acidentada, infestada de bandidos e o jovem viajante logo desenvolveu uma febre tão forte que foi forçado a amarrar-se à sela para evitar cair. Mesmo assim, ainda encontrou tempo durante uma parada para se casar com uma jovem, a primeira de cerca de 10 esposas a quem acabaria se unindo e depois se divorciando durante suas viagens. No Egito, Batuta estudou a lei islâmica e visitou Alexandria e a metrópole do Cairo, que ele chamou de incomparável em beleza e esplendor. Ele então continuou para Meca, onde participou do Hajj. Suas viagens poderiam ter terminado ali, mas depois de completar sua peregrinação, decidiu continuar vagando pelo mundo muçulmano. Os anos seguintes
foram um turbilhão de viagens. Batuta juntou-se a uma caravana e visitou a Pérsia, o Iraque e mais tarde se aventurou ao norte, onde hoje é o Azerbaijão. Após uma estada em Meca, viajou pelo Iêmen e fez uma viagem marítima ao chifre da África. De lá, visitou a cidade somali de Mogadíscio antes de mergulhar abaixo da linha do Equador e explorar as costas do Quênia e da Tanzânia. Ao deixar a África, Batuta traçou um plano que o levaria à Índia, onde esperava garantir um lucrativo cargo como cadi, ou juiz islâmico. Seguiu uma rota sinuosa para o leste, cortando primeiro o Egito e a Síria antes de navegar para a Turquia. Como sempre, fazia em terras controladas por muçulmanos, ele confiava em seu status de estudioso islâmico para obter a hospitalidade dos habitantes locais. Em muitos pontos de suas viagens, foi banhado com roupas finas, cavalos e até concubinas e escravas. Da Turquia, Batuta cruzou o Mar Negro e entrou no domínio de um khan da Horda de Uru, conhecido como Uzbeg. Foi recebido na corte de Uzbeg e mais tarde acompanhou uma das esposas do khan a Constantinopla. Batuta ficou um mês na cidade bizantina visitando a Ágia Sofia e ainda teve uma breve audiência com o imperador. Nunca tendo se aventurado em uma grande cidade não muçulmana, ele ficou surpreso com a coleção quase inumerável de igrejas cristãs dentro de suas muralhas. Em seguida, Batuta viajou para o leste através da estepe eurasiana antes de entrar na Índia via Afeganistão e Hindu-Kush. Chegando à cidade de Delhi, em 1334, conseguiu um emprego como juiz de Muhammad Tughlaq, um poderoso sultão islâmico. Batuta passou vários anos no emprego confortável e até mesmo se casou e teve filhos, mas acabou ficando cauteloso com o sultão, que era conhecido por mutilar e matar seus inimigos, às vezes jogando-os para elefantes com espadas amarradas em suas presas. A chance de escapar finalmente se apresentou em 1341, quando o sultão escolheu Batuta como seu enviado à corte mongol da China. Ainda sedento de aventura, o marroquino partiu à frente de uma grande caravana repleta de presentes e escravos. A viagem ao Oriente provaria ser o capítulo mais angustiante da Odisseia de Batuta. Rebeldes hindus perseguiram seu grupo durante sua jornada para a costa indiana, e Batuta foi posteriormente sequestrado e roubado de quase tudo. Conseguiu chegar ao porto de Calicut, mas na véspera de uma viagem oceânica, seus navios explodiram em uma tempestade e afundaram, matando muitos em seu grupo. A série de desastres deixou Batuta perdido e desolado. Ele estava relutante em retornar a Delhi e enfrentar o sultão. Decidiu então fazer uma viagem marítima ao sul, até o arquipélago das Maldivas, no Oceano Índico. Permaneceu nas ilhas paradisíacas durante o ano, atuando como juiz islâmico. Poderia ter ficado nas Maldivas ainda mais, mas após uma desavença com seus governantes, retornou sua jornada para a China. Depois de fazer uma escala no Sri Lanka, Batuta viajou em navios mercantes pelo sudeste da Ásia. Em 1345, 4 anos após deixar a Índia pela primeira vez, chegou ao movimentado porto chinês de Quanzhou. Batuta descreveu a China mongol como o melhor e mais seguro país para o viajante e elogiou sua beleza natural. Porém, também chamou seus habitantes de pagãos e infiéis. Angustiado com os costumes desconhecidos, o viajante ficou perto das comunidades muçulmanas do país e ofereceu apenas relatos vagos de metrópoles como Hangzhou, que ele chamou de a maior cidade que já viu na face da terra. A China marcou o início do fim das viagens de Batuta. Tendo chegado ao limite do mundo conhecido, finalmente deu meia volta e viajou para casa no Marrocos, chegando de volta ao Tânger em 1349. Como seus pais já haviam morrido, Batuta só permaneceu por um curto período antes de fazer uma viagem à Espanha. Embarcou então em uma excursão de vários anos pelo Saara até o Império do Mali, onde visitou Timbuktu. Batuta nunca manteve diários durante suas aventuras, mas quando voltou para o Marrocos em 1354, o sultão do país ordenou que ele compilasse um diário de sua viagem por 29 anos. O viajante então passou o ano seguinte ditando suas histórias a um escritor chamado Ibn Juzay. O resultado foi uma história oral intitulada Um Presente para Aqueles que Contemplam
as belezas das cidades e as maravilhas das viagens, mais conhecida como Rihla. Embora não seja particularmente popular em sua época, o livro agora se destaca como um dos relatos mais vívidos e abrangentes do mundo islâmico do século XIV. Após a conclusão de Rihla, Ibn Battuta praticamente desapareceu do registro histórico. Acredita-se que tenha trabalhado como juiz no Marrocos e morrido por volta de 1368, mas pouco mais se sabe dele. Ao que tudo indica, depois de uma vida inteira na estrada, o grande andarilho finalmente se contentou em ficar em um único lugar. Esta foi a história do viajante marroquino do século XIV, Ibn Battuta. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.